Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 4 de setembro. Agora na Espanha são exatamente 20 horas e 58 minutos. No Brasil, 15 e 58. Gente, a BTC está respeitando religiosamente aqui a aresta inferior dessa nossa grande cunha triangular. Vocês vejam que a gente fez a mínima em 19.583. A mínima daquela agulhada de 28 de agosto ficou em 19.540. Chegamos a fazer. Não, 19.520. Ou seja, voltamos a visitar esse patamar de 19.500 e veio uma brutal força compradora levando a BTC de volta para cima da aresta inferior desse grande triângulo acumulacional, que mesmo que não seja um triângulo, se for uma canaleta virtual de alta, também está sendo respeitada, segue a vigência de qualquer uma das duas figuras. Na minha leitura é um triângulo, agora a gente deve testar a mediana no patamar de 20.960 para depois buscar a aresta superior, ficar pipocando, em algum momento romper de baixo para cima a nuvem e buscar essa camada congestional aqui, que está situada no patamar da VWAP anual, que segue ali próxima de 28, 29 mil dólares, compatível com essa camada congestional aqui. Então é para cá que a gente vai. Muito provavelmente essa figura triangular aqui que está aprisionando no bico dessa cunha vai impor uma perda de amplitude movimentacional para em algum momento explodir em direção à VWAP anual que segue ali próxima de 29 mil dólares. Cedeu um pouco, justamente porque a BTC está demorando muito para retornar em direção à VWAP anual. Lembrando, gente, que pode passar o tempo que for, a BTC sempre volta para prestar continência à VWAP anual. Só que ela guarda uma relação de proporcionalidade em termos de longevidade desse afastamento. Vocês vejam que mais de 130 candles no diário de afastamento da VWAP anual é muita coisa. O squeeze aqui está revelando um forte arrefecimento desse ímpeto vendedor. No intraday, a BTC foi literalmente didática. Lambemos a lower aqui, ó. Ofertamos os sinais que estão fechando rapidamente. Dos 4 sinais ofertados, só tem um aberto ainda. Depois lambemos a lower de novo e aí ofertamos mais sinais que fecharam rapidamente. Esse último aqui foi CHZ, o SDT, que fechou rapidamente. Gente, na seara fática, o Vitalik Buterin fez uma colocação no mínimo polêmica. Ele fez a sua previsão para a BTC para 2042, diz que um grande problema aguarda a BTC para daqui a 20 anos, vamos colocar assim. Só que ele, nas últimas declarações do Vitalik em relação à BTC, eu tenho sentido uma certa alfinetada, alguns petardos. Talvez ele esteja um pouco emocionado com a fusão dos dois consensos e sonhando com o evento Flippering, que seria a superação do market cap da ETH sobre o market cap da BTC. Ele diz que está preocupado com a BTC por 2 motivos. O primeiro seria a longo prazo, envolvendo a segurança da Bitcoin, já que a rede vive inteiramente de taxas e a Bitcoin simplesmente não está conseguindo obter o nível de receitas em taxas necessário para garantir o que poderia ser um sistema valendo vários trilhões de dólares. Segundo ele, as taxas da BTC hoje giram em torno de 300 mil dólares dia e não cresceram muito nos últimos 5 anos. Primeiro, a gente tem que ponderar 2 coisas. Primeiro, o hash rate da BTC diminuiu bastante, justamente porque o poder de computação direcionado à mineração de BTC diminuiu porque o grau de dificuldade aumentou muito e a BTC caiu muito. Então a gente voltou basicamente ao patamar de 2017, janeiro de 2018, quando a BTC estava nesse patamar de 19 mil e pouco, quase 20 mil dólares. Quando a BTC avançar para além de 100 mil dólares, o poder computacional direcionado à mineração de BTC vai explodir. E as taxas que são calculadas em BTC também vai explodir. Ou seja, o grau de dificuldade aumentando vai exigir muito mais energia elétrica para se produzir, para a confirmação dos blocos. Consequentemente,
vai exigir, vai impor mais gasto em termos de commodities energéticas, a dificuldade vai aumentar e vai ser compatível com a cotação da BTC. Agora, é incabível ele comparar o hash rate de hoje com um preço equivalente ao preço de dezembro de 2017, que é o preço de hoje da BTC, é o mesmo de dezembro de 2017, onde o grau de dificuldade era muito menor, e hoje o grau de dificuldade aumentou sensivelmente, só que a quantidade de mineradores que faliram por conta de um aumento da dificuldade e a diminuição do preço, que acaba diminuindo as taxas, o protocolo da BTC regula toda essa preocupação do Vitalik Buterin. Parece que ele está querendo puxar sardinha para o lado da ETH. E agora está aqui a prova do que eu estou falando. Ele diz que a prova de trabalho oferece muito menos segurança por dólar gasto em taxas por transação. Como aí ele especula como seria o futuro da BTC, com a rede valendo 5 trilhões, seria o market cap da BTC, e sendo necessários 5 bilhões de dólares para atacar a rede. Na verdade, ele quer dizer o seguinte, ele tá comparando a rede, quando valer 5 trilhões, é muito provável que o poder de hash rate vai ser infinitamente maior, a força computacional vai ser infinitamente maior, e não vão ser necessários só 5 bilhões para atacar a rede. Vai ser algo girando em torno de 20% do valor da rede, ou seja, vai ser algo girando em torno de 5 trilhões. E alguém para atacar a rede BTC, valendo 5 trilhões, teria que investir mais de 1 trilhão de dólares em hardware com força computacional para tentar atacar sem garantia de que vá funcionar o ataque. Ou seja, o Vitalik tá alfinetando a BTC, talvez sonhando com o tal do Flipping. E o Billy Murray, que foi o ator do filme Caça-Fantasmas, teve o seu Ethereum Wallet hackeado e levaram 119 ETHs. Tem que ter cuidado. Essas personalidades que não entendem exatamente como funciona a Web3 e vão linkando esses navegadores, esses wallets, no caso o MetaMask, acoplado, né, aos navegadores e assinando a conexão em qualquer site, pode ficar sujeito a esse tipo de infortúnio. Então é preciso ter consciência do que está fazendo e entender a Web3 para poder ter segurança nas transações. E as autoridades australianas iniciam um programa de pesquisa de criptomoedas. É o novo normal. Agora, não é só o Brasil que está desenvolvendo um ecossistema em blockchain para o que vai ser o novo sistema financeiro brasileiro baseado na CBDC, que vai ser o Real Digital, mas agora autoridades regulatórias financeiras australianas. E o Putin retalia o G7, que queria criar um cartel de compradores, impondo um teto para o preço do petróleo e do gás natural, retalia anunciando o fechamento do Nord Stream 1. O Nord Stream 1 está fechado, o preço da energia vai disparar, né? Já disparou, já está uma pressão inflacionária brutal, agora vai disparar mais ainda. Segunda-feira é feriado nos Estados Unidos, dia do trabalho. Vamos ver como os mercados vão abrir, os futuros vão abrir na madrugada de segunda para terça, mas o fato é que soa como uma piada, já que todo o óleo, todo o petróleo sonegado à Europa e também sonegado via Nord Stream 1, gás natural, está sendo direcionado ou para a Rússia ou para a própria Arábia Saudita, que precisa do óleo refinado e revende o óleo bruto para a Europa. Ou seja, o Putin não deixa de vender óleo e ainda coloca a Europa numa situação bizarra. O Mohammed bin Salman, o MBS, deve estar dando risada com essa tentativa de criação de um cartel de compradores. Mas enfim, a Suécia anuncia um backstop de emergência de 23 bilhões para serviços públicos, principalmente as concessionárias de energia elétrica. Ou seja, o subsídio da Europa para o setor elétrico já começou. É a crise, é o reset que o Vladimir Putin está impondo à Europa ocidental. Vamos ver como tudo isso vai se desdobrar. E uma startup
de satélites britânica, privada, que iria colocar em órbita os seus satélites para concorrer com a empresa do Elon Musk, a Starlink acabou vendo seus planos interrompidos. Eles tinham contratado a agência espacial russa, a OneWeb, uma startup britânica que é praticamente privada, mas tem uma pequena participação do governo britânico. Mas o fato é que a contratação da agência espacial russa colocou um fim nessa startup, já que o Kremlin diz que não tem mais nenhum interesse em lançar satélites em prol de qualquer instituição britânica. Ou seja, gente, o Elon Musk deve estar dando risada, porque ele tem os seus próprios foguetes para colocar os seus satélites em órbita, e agora a contratação da agência espacial russa por essa startup britânica entrou água no negócio, não deu certo. Enfim, gente, o mundo tá maluco, o Putin fechou o gasoduto que abastece a Europa anglo-saxônica ocidental, ou seja, vai dar problema nesse inverno. O que vem por aí pode ser mais sério do que a gente eventualmente esteja imaginando. Nesse cenário apocalíptico, Mad Max, em que a Alemanha vai enfrentar um inverno com lenha, voltando ao século XIX, a BTC segue resiliente, muito comportada, na minha leitura, num movimento cotacional muito comportado e conservador diante da brutal incerteza que se desdobra no horizonte, mas a BTC e o mundo cripto vão se beneficiar seriamente desse reset geopolítico, financeiro, internacional. E esse clima Mad Max apocalíptico, na minha leitura, só está fazendo isso aqui acumular para em algum momento explodir. Talvez em setembro ainda, mas muito provavelmente não vai passar de outubro, novembro. Tá bom, pessoal? A próxima parada da BTC, na minha leitura, assim que ela se livrar dessa cunha triangular, é 28, 29, talvez 30 mil dólares. Aqui a gente vai desenhar uma onda 2 e depois numa onda 3 buscar essa camada congestional aqui acima de 40 mil. Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus. Até amanhã.